Filipenses capítulo 4, amém? Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e meus saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo Evódia e rogo a Síntica que sintam mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu leal companheiro de julgo, que ajude a essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Restitui, né? Me deu uma Bíblia aí, né, que essa aqui é a letra muito pequena, não consigo ler. Tem uma Bíblia maior, né? Eu deixei o óculos em casa. Eu parei aonde aí? Qual versículo? No 5, né? Seja a vossa piedade, né? Notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em todos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela supplicação, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem
em tornar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma a outra vez me mandastes o necessário a Tesalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumenta para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. E estou cheio. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ora, o nome de Deus Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Ora, irmãos que estão comigo, vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, principalmente da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Graças a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o poder e glorificado o poder. Glorifica Jesus. Glória, 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 glória. Fala, Senhor, teu desejo. Senhor, coloca a vida. Amém? Vamos sentar. Me dê outra Bíblia mesmo, essa aqui é branca ainda. É que eu estava com os olhos fechados orando, aí abre. Aí dá um tempinho para poder enxergar. Não, outra Bíblia. Gosto da minha. E aí abre, aí leva um tempo para... Como se você estiver com os olhos fechados, dormindo, quando você abre, né? Louvado seja o poder. Filipenses. Então, o apóstolo Paulo aqui, tem muitas as coisas aqui, né? Mas a gente frisa o que o Espírito Santo quer falar, lógico, óbvio. O apóstolo Paulo aí, ele agradece, né? E ele revela que no começo do Evangelho, agora não, que ele já estava melhor, né? Mas no começo, somente a igreja de lá que comunicou com ele, né? No dar de receber. E enviou através do Epafrodito, né? A oferta para o apóstolo Paulo, né? E os dízimos. E ele diz que agora está cheio, né? Tem abundância, está cheio e nada vos falta. E ele diz que o Deus dele suprirá todas as necessidades da igreja. Muito legal, né? E ele escreve e fala dali, né? Que o Deus dele suprirá aqui. Não que procure dados, mas procure o fruto que aumenta o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido. Agora sim. E tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de vocês de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave,
sacrifício agradável, aprazível a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Então ele passou aperto, né, no começo, estavam formando as igrejas lá, e tinha igreja, né, que era até na casa, né, eu não estou lembrado qual era uma, tinha uma que era na casa dos irmãos, tá? Filemon, né, na casa de Filemon, né, que era na casa dele a igreja, né, e ali como o Senhor, né, o Senhor, irmão, ele pediu, né, os dízimos, as ofertas, né, o Senhor Jesus, pediu ou não pediu? Onde está escrito? Né? Tem, ele mesmo manda dar o dízimo, fala dos fariseus, né? Que tem que dar o dízimo, mas tem que ter misericórdia e fé. E também está escrito que ele falou, né? Tem lá, que Judas ficava com a bolsa e roubava o dinheiro e dava na bolsa. Ou seja, das ofertas que o povo dava, né? As ofertas. Porque principalmente no judaísmo, né, naquela época, eles são fiéis no dízimo das ofertas. Até hoje eles são, né? Os judeus mesmo, não os que estão misturados, né? Mas os judeus mesmo, os que eles chamam de... Como é que chamam aí? Os conservadores, né? Que misturou muito lá, que é uma bagunça grande. Mas tem os conservadores, né? Tem os conservadores e eles, né, visam muito isso aí. Até lá em Israel, eu estava olhando, tem lá nas igrejas, no lado de fora, você tem uma caixinha, né? Tem uma caixinha, tipo de correio. Aí tem 3 entradas para você botar, colocar lá o dinheiro. Tem uma que é para ajuda social, outra para a igreja e outra para não sei para quê. Aí você coloca lá, você passa, coloca, eu vejo lá em Israel. Então eles visam muito isso aí, porque é uma ordenança de Deus, dízimo e oferta. E aqui o apóstolo Paulo, lógico, estava enfrentando essas coisas, porque ele estava começando, né, ali, e estava formando a igreja. Teve uma dificuldade muito grande, lógico, do povo aceitar, né, principalmente o povo judeu, mas os gentios aceitaram, muitos, e outros judeus também, mas a maioria foram gentios, né, mas teve outros judeus também que se converteram, né, estavam ali, e o apóstolo Paulo foi instituindo através do Espírito Santo, né, foi o Espírito Santo abrindo o entendimento dele, falando até por revelação, quem viu o Senhor várias vezes, como ia proceder nas igrejas, irmão. Organizar a igreja. O apóstolo Paulo começou a organizar, né? Ele começou a organizar a igreja, né? Pedro, que era o cabeça, ficou sendo, né? Ali que era o ancião, era Pedro, mas o apóstolo Paulo começou a organizar as igrejas dos gentios, né? Fora ali, que eram apóstolos gentios, e começou a falar como ia proceder, né? No caso do véu, que o véu não era mais necessário, e os judeus usavam. No caso do alimento, né? Dos alimentos, os alimentos impuros, né? Que a Bíblia diz que é o porco, né? Aquelas aves, os animais, cachorros, gatos, que a Bíblia diz lá em Levítico, né? Sacrificado ao ídolo com sangue. Então eles instituíram tudo isso aí, os apóstolos se reuniram, o Espírito Santo falou, e eles debateram um com o outro, e
disseram que o continuar, né, todas essas coisas, que também se abstesse dos alimentos com sangue, alimentos de animais mortos, né, que morreram de doença ou atropelados, e de comida sacrificada aos ídolos. Você sabe que a comida foi oferecida ao ídolo? Não, é para comer. Como também disseram, né, o Espírito Santo falou no coração deles que não era mais para circuncidar, porque não eram mais judeus, e sim cristãos, a circuncisão ia ser no coração, não precisava mais cortar. Então foi instituído, né, através do Espírito Santo, falando do apóstolo Paulo, instituiu todas essas coisas. Foi uma luta muito grande, e no começo o apóstolo Paulo passou muito aperto mesmo, muita fome, né, necessidade, teve que trabalhar no começo, né, ele teve que trabalhar e ficava exausto, que ia pregar à noite, pregava até de madrugada, que teve até um homem que caiu, né, o sono caiu de cima, depois morreu, o apóstolo Paulo ressuscitou ele caiu. Então, mas com muita fadiga, ele diz, pregou o Evangelho. E depois que instituiu tudo e o Espírito Santo foi abrindo o entendimento das pessoas, foram se organizando no tocante a tudo e no de dar e receber ofertas e tudo. Instituíram os diáconos, que era para cuidar das viúvas, das doações da igreja, que a igreja foi crescendo. É necessário instituir. Mas no começo, né, como ele diz, somente a igreja lá de Filipenses, né, ajudou a ele na primeira vez, e agora estava ajudando de novo, mandando grande oferta, e ele estava agradecendo, né, que estava cheio, né? Tenho uma abundância, estou cheio do que vocês me deram, né, mandaram, mas se ele passar necessidade, se ele passar fome, e se ele está em abundância, né? Então ele sabia, Deus na verdade tinha preparado ele para passar por todas essas dificuldades. Lógico que ele queria estar sempre em abundância com qualquer um, até porque o apóstolo Paulo era rico, né? Os pais dele eram ricos, fabricavam tendas, e ele teve uma boa vida, lógico, né? Se dedicou a Deus, era de família rica, e ele era uma autoridade, né? E ele foi pegar os judeus, os cristãos, para matar, né? Uma autoridade, né? Autoridade eclesiástica, eles que mandavam mesmo, né? Os judeus lá, quem manda é eles, as autoridades eclesiásticas, a maior autoridade. Mas ele começou a trabalhar com o Senhor e passou muito aperto, sem contar que bateram muito nele nas chicotadas, que ele não conseguiu nem se levantar, que levaram ele, né? Carregaram ele, muitas outras coisas. Foi 3 sessões de 40 chicotadas, 4 sessões, ia ser 5, mas ele apelou a César lá e não conseguiram, né? Porque já estava cansado, né? Foi muita coisa, passou necessidade, fome, viajando nas missões para conseguir preparar o Evangelho, só que Deus sempre o supriu, obviamente, deu livramento a ele, né? Lá na ilha, né? Na ilha de Malta. Quiseram matar ele, né? O navio naufragou, mas uma cobra picou a ele, né? E nada aconteceu, e tiveram ele como Deus, né? E ele começou a curar lá, em nome de Deus. E tudo ficou bem. Então Deus esteve com ele em todos os momentos. Lógico que passou que o próprio Senhor estava preparando ele, né? Preparando ele, que o servo de Deus tem que ser preparado, irmão, em tudo. Tem que saber passar necessidade, tem que estar em abundância. Saber todas essas coisas. Aí ele diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, Deus fortalece a ele,
para ele estar na necessidade. Ele está na necessidade, mas está feliz. Ele está na abundância, está feliz. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque também não adianta ter a abundância e desobedecer a Deus, né? Ter a riqueza, ter uma vida boa e desobedecer a Deus ou não sentir a presença de Deus também não vai adiantar nenhum. Não é negócio para ninguém, né? E também estar na miséria, né? Digamos assim, na necessidade extrema, não ter a presença de Deus também é ruim. Todas as maneiras são ruins, mas com o Senhor tudo a pessoa pode, naquele que está fortalecendo a pessoa. O Senhor está fortalecendo a pessoa com pouco alimento. Ela está feliz, ela está saudável, ela sente a presença de Deus, ela é ungida, ela tem poder. Deus usa ela. Porque o Senhor está fortalecendo. Não tem, irmão, como a pessoa está na necessidade e está bem, se não tiver com o Senhor fortalecendo a pessoa. Porque o Senhor é riqueza e é força. O Senhor não quer ninguém passar necessidade. Mas nós estamos no mundo. O mundo é complicado. Mas o Senhor, como é todo poderoso, Ele vai fortalecer a alma ali na necessidade. Lógico, se a alma buscar a sua presença, se humilhar. Todas as pessoas pobres, miseráveis do mundo, miséria extrema, né? Se buscassem o seu Criador com sinceridade, de forma correta, se humilhassem, encontrariam a Ele e Ele ia fortalecer ele, como fortaleceu Elias com as migalhas de pão que os corvos levavam, né? Levava as migalhas, né? E ele ia comendo ali, como comeu também um bolinho, né? De azeite, né? Da viúva. Um bolinho de azeite pequenininho, né? Ela fez para ele, fazer para ela para comer e depois morrer. Coisa muito pequena. Não dá para encher a barriga e passar muito tempo. Ele comeu e ali foi suficiente. Porque Deus o fortaleceu, né? Também o anjo preparou comida para ele, né? Um bolo, né? O anjo preparou e ele correu ali, acho que foi 50 quilômetros, uma coisa assim, 45. Ou seja, tudo eu posso fazer se aquele lá de cima me fortalecer. Essa é a interpretação. Tudo eu posso, todas as coisas eu posso fazer naquele que me fortalece. Jesus fortalecerá a pessoa para fazer qualquer tipo de trabalho do desejo dele. Fortalece a pessoa no jejum, né? Pessoa ali no jejum. Ali Moisés 40 dias, o próprio Senhor 40 dias, né? Josué 30 dias, apóstolo Paulo 3 dias. Então ele fortalece a pessoa ali no jejum. Você passa tentou de sem comer, sem beber água. Só uma coisa, o poder de Deus. Deus está fortalecendo a pessoa para fazer aquilo ali. E quando eu vou fazer o jejum, o Senhor me fortalece. Quando eu não vou, eu sinto fome, irmão, não aguento, eu quero comer. Fico me tremendo. Né? Mas quando está no jejum, eu não sinto fome, lógico, mas Deus me fortalece e passa. Mas é diferente quando eu não estou em jejum. Entendeu? E a glicemia já deu 250. E o pessoal, os pastores disseram que não é para fazer jejum. Eu fui um jejum de 3 dias e 3 noites, não morri, estou aqui. Ele disse que tem que comer 3 horas. Eu passei, foi 3 dias sem comer, sem beber água. Nem morri, nem me tremi, nada. E aí que a ciência diz? O médico diz, sabe de alguma coisa?
Para ele, lógico, por natural, a pessoa morreria, mas eu não estou no natural, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu estou no sobrenatural, irmão, acabou isso. A pessoa está no sobrenatural. Está no natural. No natural você vai morrer mesmo, lógico. A glicemia basta uma vez, ou aumenta. Mas você não está no modo natural, está no modo sobrenatural, coberto com o manto daquele que vive para sempre, sob a responsabilidade dele. Morrer, lógico, é porque Deus permitiu. Ele vai levar a pessoa para o céu, obviamente, se tiver no sangue dele, né? Não que esteja fazendo jejum, mas se tiver em obediência, tiver sobre a graça dele, a luz dele, né? Como me mostrou, quem foi para o irmão naquele dia, né? A luz sobre mim, está sobre a graça dele, estava tranquilo ali, pedir comer com o sangue dele, é só esperando. Eu morrer mesmo e ir logo embora, ou se arrebatar ou voltar, qualquer negócio para mim era bom. Qualquer negócio para mim era bom. Ou passar e ficar com saúde. Então, ou esperar, ou eu ficar com saúde, ou eu morrer e ir para o céu, para a graça dele, pedir comigo o sangue dele, a luz dele está sobre mim, mostrou para o irmão, ou se arrebatar e voltar, está só esperando ali algum lucro, né? Um lucro, porque minha lei era lucro. Só é ruim ficar todo tempo assim, né? Todo tempo a lei ficar ali. Mas vir logo, ou ficar bom, ou arrebatado definitivamente, ou, né, e voltar, aí é um negócio. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Então, leva a entender também, irmão, não é que você vai fazer todas as coisas e vai dar certo, não. O que você quer, não. A mesma coisa. Deus está comigo. Eu vou passar correndo a BR-116 ali, 5 horas da tarde, com os olhos fechados, cruzar. Deus está comigo. Se você for fazer, você sai pelado, morrer. Ainda vai para o inferno, né? Ainda vai para o inferno. Que está desobedecendo a Deus. Tentar desobedecer. Como Deus disse que o povo de Israel passou 40 anos tentando a ele, desobedecendo. Deus não mandou você passar correndo do Desolimpo ali? A verso 16, 5 horas da tarde, que é o que tem mais carro. Agora você está fazendo a obra de Deus, ele mandou você fazer a obra de Deus. E sem querer você se distrai, atravessa ali, ele vai dar o livramento. O anjo vai parar o carro, vai tirar você, vai fazer qualquer negócio. Aí é diferente. Aí é diferente. Ele mandou você fazer alguma coisa, você está lá fazendo tudo, e apareceu algo sobrenatural, uma armadilha, e o anjo do Senhor livrou. Aí vai ser diferente. Aí você vai dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tem que estar na direção de Deus e mandado por Ele, para poder Ele lhe fortalecer. Não é sair querer fazer o que quer, não. Dar de super-herói. Não, tem que estar na humildade, fazendo aquilo que Ele mandou, com vigilância. E o que não dá para você vigiar, o que vem sobre você, Ele lhe livrará. O que der para vigiar, você tem que vigiar e se livrar. Mas o que não der, Ele vai lhe livrar, não precisa ficar com medo. Tem que vigiar. Vigiou, não, cuidado com o carro, fica aqui, com maus cuidados. Mas você se distraiu, não deu, foi sem querer, aí Ele vai lhe livrar. E só vai lhe livrar quando você se distrair pela fraqueza da carne, alguma coisa, uma armadilha. Mas é uma ordem de vigiar, andar em vigilância. Você vigiou o máximo, mas aquela armadilha foi além daquilo que você imaginou, Ele vai lhe livrar. Aí você vai dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo diz, apesar de eu não ter nada, mas Ele supriu todas as minhas necessidades. Eu estava ali com fome, mas o pouquinho que eu comia eu me satisfiz.
e senti a presença dele, a alegria, tive força e fiz o seu trabalho. Como também teve um momento que me deu fartura. E eu comi, senti a presença dele, fiquei feliz e não pequei. Então, o servo, a serva de Deus tem que estar assim, em todas as situações, preparado para toda boa obra. Não temer nada. E ele diz aí que no tocante, né, manda imitar ele, né, todas as coisas que ele está fazendo, obviamente, como ele está praticando a palavra, para que eles continuem. E ele agradece aí a eles e até dá um elogio que diz a eles que o nome deles estão escrito no livro da vida, citando aí o livro da vida, como Moisés também citou o livro da vida, né? O livro da vida é desde a fundação do mundo, né? Da vida. O primeiro a ser escrito, quem foi? Hã? Não, Abel. Né? Escrito ali no livro da vida. Então, Deus sempre foi mostrando esse livro, mostrou Abraão, né? Abraão fala da cidade, né? Havia a cidade, e queria a cidade. Teve visões, teve tudo. Com os outros personagens. Então fala que essas duas, né? Duas mulheres ajudavam a ele muito. Mandou receber elas, ajudar elas em tudo. E outros irmãos. E ele fala que sentiu necessidade, mas Deus supriu. E agradece porque agora ele está cheio e tem até sobrando. Porque a igreja começou a compreender, obviamente, né, que tinha que ajudar, dar os seus dízimos e ofertas, como era do judaísmo, agora o cristianismo, vocês têm que dar. O apóstolo Paulo foi uma luta, lógico, né? Para convencer a não usar o véu, não comer as coisas, sabe? Para não se circuncidar, bem que os irmãos gostaram, né, da notícia de não se cortar, circuncidar. Eles receberam com alegria, né? A Bíblia diz, ficaram felizes, né? Que não queriam se cortar, lógico, né? Os homens. Então, foi ali ajeitando todas as coisas, e a igreja compreendeu que tinha também que dar o dízimo e oferta. Tem igrejas por aí que diz que não é para dar dízimo e oferta, por incrível que pareça. Tem igreja por aí sem entendimento nenhum, diz que é para levar alimento para a igreja. Quanta ignorância, irmão. Porque antigamente eles levavam, né? Levavam alimento, mas levavam também dinheiro. Isso é dinheiro, irmão. Dinheiro é muito antigo. O dízimo que eles davam era 10%, né, da colheita. Ou levava, ou vendia e dava o dinheiro. Né? A décima parte, 10%, né? Teve a cria ali, tem 10 cria. A primeira cria que nasceu, separava. Aí o Senhor ia, né? Ia fortalecer para que aparecesse mais cria, né? Como foi com Jacó, né? Foi com Jacó? Um Jacó muito legal, né? E o Senhor mandou ele botar lá as varas, né? Aí só nascia as ovelhas malhadas. Aí o Labão disse, não, as ovelhas malhadas que nascer é sua, né? Aí Jacó tá certo. Aí Deus mandou ele botar uma vara do curral, ele botava uma vara. Aí só nascia malhada, era de Jacó. Só nascia. Aí Labão via, não, tá errado isso aí. Vou fazer o seguinte: as que nascerem malhada é minha, as outras é sua. Que nascer, tá certo, aí tirava a vara, aí nascia só as outras toda branca. Aí era dele, aí ficava todo tempo
E nisso ele enricou, ou seja, provando que o Senhor que é o Criador, irmão, que envia. E ele estava trabalhando, né, 7 anos pela mulher dele, né, pela filha de Labão. E o Labão viu que ele estava prosperando, Deus estava prosperando ele, não quis liberar ele. Né? E quanto mais ele perseguia ele, mais Deus enricava ele. Igual Isaac também, né? Aonde cavava os poços tinham água. E os outros não tinham. Então provando que Deus é o Deus da providência, que tudo posso naquele que me fortalece, irmão. Aí o apóstolo Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as coisas de vocês com as riquezas da sua glória, na medida da riqueza da sua glória. Ou seja, que nada ia faltar para eles, irmão, que dizimaram e ofertaram, e a oferta era maior que o dízimo. As ofertas, você pegar a Bíblia, vai ver tudo maior que o dízimo. Quanto a oferta, quanto menor, a pessoa mais miserável é avarenta e idólatra. Vá para a igreja católica, você vê. São idólatras. Vá ver o que eles vão dar de oferta, R$1, R$2. Os que têm condições de dar 2.000, 10.000, tem muito rico na igreja católica, muito rico, dá R$10. 50, o mais 50, o que der 50 é o mais devoto, dá 50 a 100. Mais devoto, mais aquele aviado, mais roxo, dá 100 de oferta. Tendo, irmão, estou falando, tendo muito dinheiro. Lógico que a pessoa que tem pouco, ela vai dar, segundo a Bíblia diz, nas medidas das suas condições. Estou falando de quem tem muito dinheiro, ricos, que podem dar sem fazer falta a eles. Pode dar 300, 400, 500 mil, 2.000. Pessoas, empresários que ganham aí o seu saldo 400 mil, todo mês 415 mil de lucro, ele não pode dar 10 mil, não, uma oferta? Lógico, não vai fazer falta. Vai fazer falta? Ele ganha 4 mil por mês, 400 mil líquido. Acho que não. Mas as condições dele, ele ganha 400 mil por mês, o dízimo é 40 mil. Ele poderia dar 40 mil de oferta, 20, 30, tudo isso aí não faria falta para ele. Agora, já para quem ganha pouco é muito dinheiro, né? Mas é por isso que é segundo as condições de cada um. Mas, é como eu estou dizendo, os que podem dar mais, dão menos. Mais avarentos vão sempre dar menos. E é na oferta onde mostra a gratidão. E a oferta da viúva foi 2 moedinhas, era o que ela tinha, né? No máximo que ela tinha. E os ricos deram, né? Vieram, trouxeram muitas riquezas. E o Senhor disse que ela que foi justificada, perdoada. Ela que agradou a Deus. Porque ela deu tudo o sustento que ela tinha. Ela confiou que o Senhor ia fortalecer ela. Tudo posso naquele que me fortalece. Os ricos deram o que estava sobrando. Eu ganho 500 mil. Né? Eu vou dar 5 mil aí. 5 mil. Aí você chega assim, 5 mil ali é muito dinheiro. Você dá ali. O outro chega com 20 reais. Dá só com 20 reais. É o máximo que ele podia dar. E vai ficar esperando ali a providência de Deus. Aí qual foi o que foi justificado? Perdoado? O que deu os 20. Porque ele ficou esperando a providência de Deus. Deus fortalecer ele. Deu com alegria. Deu com alegria. Porque 20 reais para ele era muito. Para ele dar. Mas ele deu com alegria. Já o rico não, deu 5 mil, estava sobrando. Não ia fazer falta nenhuma para ele. O rei Davi disse que não ia dar oferta ao Senhor, né? Que não lhe custasse nada. Coisa pouca. Ele comprou o campo, não foi? Quiseram dar o campo a ele.
ele sacrificar os animais para que o anjo parasse, né, de matar o povo lá em Jerusalém. E o campo de Omã, né, acho que é de Omã. E ele se curvou ao rei, disse que dava o rei disse, não, eu quero comprar e pelo preço alto, porque não vou fazer nenhum sacrifício ao meu Senhor, que não me custe sacrifício. Comprou com o dinheiro dele, né? Foi alto o preço. Comprou o campo lá, né? Onde malhava o trigo. E o Senhor mandou ele lá, né? Ou seja, abençoou o homem. Ficou rico, né? Com um pedaço de terra. Olha, Deus faz todas as coisas, né? Deus, não, vá lá e ofereça lá. Omã, né? Ornão. Ofereça lá. Que é no outro canto não. Ou seja, o homem lá chegou e cedeu, foi dar o campo a ele, sem ganância. E Deus abençoou e ficou rico. E o rei Davi deu alto preço pelo pedaço de terra para sacrificar os animais. Amém? Então, tudo possa aquele que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo fez essas maravilhas todas, porque Deus está fortalecendo a ele. Depois a igreja começou a compreender, foi. Né, o apóstolo Paulo estava cheio, né? Lembrando que em Atos dos Apóstolos, né, a Safira e Ananias, né, casal, venderam propriedades e não devolveram o dízimo corretamente, só deram uma parte, porque era muito dinheiro, cegaram os olhos. Então você tem causa na justiça, dê o seu dízimo correto. Se ganhar dinheiro, não pode. E os dois morreram, né? Morreu um, chegou lá e depositou lá o dízimo para os apóstolos. O apóstolo Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo revelou a ele que ela não estava com o dízimo todo, né? Diz, por que mentis ao Espírito Santo? Aí na mesma hora, ó, puf, caiu tudo no chão. Aí depois veio, né? O primeiro foi a mulher, né? Foi o homem, né? Puf, caiu. Aí a esposa dele nem sabia, né? Aí foi para a igreja. Aí quando chegou lá, por que mentiste ao Espírito Santo? Você é mentira ao Espírito Santo, não. Que estão dando dízimo, oferta é a Deus, a casa de Deus. Você está mentindo é a Deus. A deixar a casa de Deus passar necessidade aqui na terra. Que respeito é esse? Buf, caiu tudo no chão também. Vendeu tal preço, não quer devolver correto. Se fosse hoje, é isso aí, hein? Aí diz que grande temor o Espírito Santo permitiu isso aí, que ele é misericordioso, na verdade, lógico, mas ele permitiu para causar temor, para a igreja entender que tinha que dizimar corretamente e ofertar aos apóstolos, que era o sustento dos apóstolos, lógico. Aí depois os apóstolos se dedicaram só à oração, a instituir os diáconos, os bispos, para eles ficarem só em oração, se consagrando. Aí o apóstolo Paulo também deixou de trabalhar quando a igreja cresceu e ficou também só comandando em oração ali, sem se contaminar com nada e botando os outros para resolver as coisas, né? Pessoas de confiança, resolver isso, eu vou aqui, ajude o irmão nisso, ajude ele aqui, está precisando, é viúva, pois ajude tanto. Ficou ali, botou pessoas de confiança para ficarem ali na oração e no jejum, para repassar para a igreja. Então, no começo o Espírito Santo fez isso, lógico, né? É bem fazer isso aí, né? Está mentindo, é pecado, mentindo para Deus, sendo avarento para o seu pai, deixando seu pai passar fome, digamos em aspas, né? Teu criador ali, faltando respeito com a casa. É para morrer mesmo, né? Mas graças a Deus que ele é misericordioso, né? E ele dá a oportunidade. Ele só permitiu isso, lógico, para causar temor, para que eles entendessem, para que ficasse escrito, para quando a pessoa lê, ficar com temor.
E obviamente, se ela ler e ficar com temor e começar a fazer essas coisas, vai chegar morte para ela. Não vai ser da primeira vez, porque Deus está sendo misericordioso, mas vai chegar. E tanto ela roubar a Deus, né, como lá em Malaquias diz, roubará o homem a Deus, roubará dízimos e oferta, está enganando, está roubando a Deus. Pior, ele está roubando seu pai. Filho que rouba o pai, irmão, é complicado. É complicado. Pai é a imagem de Deus. E o filho que rouba a Deus diretamente, lógico, né? Piorou a situação. Pai é a imagem de Deus. O filho tem que respeitar o pai. Não é roubar o pai, não. E tão pouco a Deus, que o pai é a figura de Deus. E Deus diretamente. O que você acha? Maldição, sois amaldiçoados. Amaldiçoada a pessoa. Filho roubando o pai. Amaldiçoado. Ele assim mesmo está se amaldiçoando. E a morte chegará. Deus é misericórdia, não vai ser de uma vez. Porque Ele quer que a pessoa se arrependa, como a Bíblia diz. Mas se ela não se arrepender, continuar essa marmota, como se diz, essas coisas, vai chegar a morte. E vai ser horrível a tortura no inferno. Isso é horrível. Tortura eternamente. E a pessoa começa a ganhar o dízimo também. Pouco, aí vai dando, mas quando começa a aumentar os valores, ela começa que Deus prospera, né? Ele prospera, irmão. Quem que dá o dízimo corretamente, ele prospera não só a vida financeira, mas toda a vida. E começar a ganhar mais, a pessoa já vai cegando a pessoa. A pessoa não dá tudo aquilo ali. A igreja está precisando, não. Irmão, a igreja do Senhor tinha mais de 600 mil quilos de ouro, de pedras preciosas. Para quê? Que levaram para a casa do Senhor. Fizeram até um jejum, né, para não ser roubado, estavam com medo. Grandes tesouros, diamantes, pedras preciosas. Os despojos das nações ficaram na casa do Senhor. Uma boa parte, né? Ficaram na casa do Senhor. Porque é de Deus. A Bíblia diz que tudo é de Deus, né? O ouro, a prata, o homem, tudo. Ficava a maior parte na casa do Senhor. E os soldados, né? O profeta, o rei, dizia assim: cada um pega o tanto de despojo, agora cada um dá tanto para a casa de Deus. Eles davam os despojos que eles pegavam, né? Tinham direito ao despojo, as joias, a sugada dos outros. Eles lutaram, tem direito. Lutaram lá, né? Deus mandou eles, eles foram. Tem direito de pegar o despojo do outro, a herança, irmão, tem que pegar. A herança você tem que pegar. Você lutou, trabalhou ali, tem direito, você tem que pegar. Pegou ali, é seu, é a ordem de Deus. E dá o dízimo ali, dá uma grande oferta. Então, casa Senhor, esparrotada de ouro, de pedras preciosas e tudo. Tudo para ajudar os necessitados, lógico, os viúvas, as viúvas chegaram, né? As viúvas, as crianças, os forasteiros, né, de outras nações, para ajudar o sacerdote a ter uma vida sossegada, para ficar em paz, né, para poder se consagrar no jejum na oração, para ajudar os trabalhadores a acabar tudo, mas sobrava, tinha a mudança que estava lá, porque obviamente nem todo estrangeiro ia queria se converter ao judaísmo. Alguns iam, Raabe, muitos outros se convertiam realmente. Iam, procuravam ajuda na casa, mas se convertia, a casa ajudava. Mas sobrava muito, porque eram poucos que queriam, como sempre é, que queriam se converter. Poucos. O apóstolo Paulo escreve e orienta sobre as viúvas. As viúvas têm que ter mais de 60 anos e dar todas as coisas lá. Ou seja, poucos queriam ajuda e realmente queriam se converter e estar disposto ao judaísmo. Aí por isso que sobrava. Como hoje, né, poucos estão dispostos a ir à igreja a pedir uma ajuda, a se manter na igreja, para Deus abrir as portas. Sempre foi assim, sempre vai ser.
Sempre foi. Mas a igreja tem que estar farta, que é a casa de Deus, para que tanto os sacerdotes como os trabalhadores, como os próprios membros estejam bem. Se algum nos faltar alguma coisa, a igreja tem como ajudar. A gente às vezes até quer ajudar, mas a gente está precisando de ajuda. Aí fica complicado, né? Quer ajudar um membro, alguma coisa, ou uma cesta básica, ou sei lá, qualquer outra coisa, ajudar um pobre, não tem condição. Porque o que a gente tem é para nos suprir. Para nos suprir. Mas é para ter em abundância, sobrando. Por isso, então você dá o diabo do rodadão que já tem demais. Não, irmão. Está pensando errado. Primeiro que é uma ordenança, né? É o mandamento, dízimo e oferta é voluntário. Mas é um mandamento, né? A oferta também. O dízimo tem um valor estipulado, que é 10%, 10ª parte. A oferta não tem. Aí muitos estão pecando também na oferta, por não ter valor estipulado. E a pessoa dá qualquer coisa, sem lhe custar nada. Não pode. Amém?